Manda lá. Olha, posso dizer, primeiro mesmo, talvez tenha sido Arca de Noé, né? Ah, você roubou o meu. A Arca de Noé é aquela seleção, né, de intérpretes maravilhosos, das músicas do Vinícius, incríveis. Acho que foi uma coisa que grudou em mim para sempre, assim, dentro daquele panorama ali, a coisa depois foi se desenvolvendo, né? Então, depois posso citar, por exemplo, o Ney Matogrosso, né, Elis Regina, Elba Ramalho, Moraes Moreira, né, artistas que depois ficaram assim na minha memória musical para sempre, e que eu acho que tudo começou ali, bem criancinha. O primeiro disco que me marcou também foi a Arca de Noé. A Maíra falou e roubou o meu, ela falou antes, mas na internet ninguém vai saber. Então acho que eu ouvi muito a Arca de Noé, ouvi muito música infantil produzida, né, naquele período. Eu estava lembrando do B-C-C, L-E-T-A, que inclusive era de paulista, né? L-E-T-A, sou sua amiga bicicleta. E aí depois eu acho que eu fui direto pro Chico Buarque. Aí já foi Chico Buarque assim na veia direto. Aí veio o Tom Jobim, me lembro de ouvir, achar estranho. Eu falava, nossa, que coisas estranhas, que músicas estranhas, que harmonias esquisitas. E junto com o Rock Brasil, assim. Então era uma coisa muito estranha de harmonia, me lembro de ouvir Eu Te Amo. Ah, se já perdemos a noção da hora. Eu falava, nossa, que música escorregadia, né? Enfim, me marcou naquela época. Olha, vou falar uma que chegou depois, hein? Avançando aqui. Quem sabe isso quer dizer amor. Música dos irmãos Borges, gravada pelo Milton, e que eu gostava, e aí eu me lembro na época da gravação eu já gostei, mas aí, né, do Milton passou, e depois eu fui ouvir uma gravação do Paulinho Mosca dessa música num projeto que a gente participou também com Ordinários, e aí eu acho que eu redescobri a música, e aí eu voltei na gravação do Milton e as duas, assim, acho que essa música, e aí no período da pandemia isso me marcou muito, então acho que tem sido uma trilha sonora, assim, pra mim. E acho que se eu tivesse que escolher uma música, assim, que me marcou também, que eu não sei nem desde quando, é uma do Djavan com Orlando Moraes, que se chama A Rota do Indivíduo, Ferrugem, uma música que tem 2 nomes. Também marcou muito a pandemia para mim nas nossas lives que a gente fazia, eu cantava todo dia, quase todo dia. E eu não sei explicar porque eu já tentei olhar essa letra, ver o que essa letra me fala tanto, que ela me persegue, sei lá, desde que eu me entendo por gente. Volta e meia eu tô cantarolando essa música. Representa quem eu sou, representa como eu me entendo como ser humano nesse planeta. Eu acho que falar de música brasileira para mim, lá no início das minhas lembranças assim de vida, é falar do meu pai, é falar da minha mãe, das coisas que a gente ouvia em casa. E decidir ser cantora para mim foi decidir não só cantar, mas cantar música brasileira. Então eu já tive uma experiência inclusive de estudar fora, né, de ter a oportunidade de morar fora, mas desde muito cedo eu tinha certeza que o que eu queria não era ser cantora, era cantar música brasileira. Então, acho que é o que, assim, uma coisa que me define bastante, é a paixão pela música brasileira e pelo canto brasileiro. Eu acho que quando eu comecei a estudar música, foi um estalo, assim, né? Com uns 15 anos mais ou menos, eu virei em casa e falei que eu queria estudar música. Do nada, não tenho nenhum parente músico, meus pais nem ouviam tanta música assim em casa, né? Era uma coisa que chegava às vezes, muita música midiática e tal. E acho que eu comecei um pouco conservatorial. Então eu estudava piano na Escola de Música Vila Lobos, e até é bacana porque meu professor na época me passou autores brasileiros, me passou Arnaldo Estrela, além das coisas mais habituais assim para o iniciante de piano.
E eu fui descobrindo a música brasileira, essa coisa de descobrir Chico Buarque e aí depois partir para Tom Jobim e sair um pouco da música do rádio, que era a música que me era oferecida na época e que eu tinha muito contato, né? Para mim foi realmente levantar o véu, né? E descobrir um mundo que estava ali atrás e que eu acho que você nunca para de conhecer coisas novas de música brasileira. Mesmo que você seja o pesquisador mais profundo, tem sempre um repertório que é novo, né? Tem muita gente fazendo muita coisa interessante. São uma bagagem, né, de um país que é tão musical, traz isso tão carregado em si. E, enfim, acho que é isso, define a gente, né, que escolheu a arte da música para seguir, para se emocionar e para produzir emoção, né, e para se profissionalizar e conhecer. Então, eu acho que é um universo que é muito marcante. E aí a definição profissional, a definição pessoal, a definição afetiva e que completa a gente. Eu acho que o nosso país tem uma tradição de esquecer as coisas. Muita dificuldade de fazer catálogo, de manter acervo. É uma dificuldade que está presente em várias áreas diferentes. Então, ter um instituto dedicado a cumprir esse papel, a fazer essa memória, a trazer essa memória, né, para a gente, seja por meio de publicações, seja num site, seja com cursos, atividades, eu acho que é fundamental, porque é trazer, na verdade, uma coisa que é produção nossa, que está acessível a todos, né? E que eventualmente as pessoas esquecem. Então é relevante demais. Acho que quando a gente fala de música brasileira, a gente está falando de cultura, a gente está falando de quem a gente é, o que a gente construiu, né, ao longo dos anos enquanto país, dessas misturas todas, né, que formam o Brasil. Então, realmente ter uma quantidade maior, né, de registros e de valorização, né, das coisas que foram produzidas por nós, né? Isso é essencial para a gente construir um país melhor. A gente perde a consciência das coisas pelas quais a gente já passou, né? Tanto em termos artísticos quanto em termos até políticos. Né? Acho que a gente perde a possibilidade de construir uma coisa melhor a partir do que a gente já viveu. E acho que isso é um desserviço. Né? A gente volta para um certo estado, mas a gente perde a malícia que só o diálogo com uma arte já feita propicia, que é o fato de você se comunicar com a cultura de um determinado período, dialogar com ela e seguir adiante, né? Então, brincar entre gerações e trazer referências e ter a possibilidade de criar um lastro, né, de cultura, de conhecimento a respeito de um povo, a respeito de um lugar. E aí o fato de você esquecer isso, você tem às vezes gerações que são orgulhosas da própria ignorância, fazem coisas que de repente já foram feitas ou que não se comunicam, né? Então acho que advogar o conhecimento, o saber e o conhecer cultural é uma coisa que é super relevante, né? E que deixa a arte muito mais rica. Eu acho também o perigo de chegar por aí como chega tanto, né? Essa arte mais midiática, sem juízo de valor, mas que facilmente massacra, né, toda a arte que não é tão vendável, tão feita, pensada de forma capitalista, né? E no final das contas o perigo disso é a gente não lembrar mais nem quem a gente é, né? Então acho que é esse perigo. Porque em essência música não é para vender, música não é para fazer sucesso na rede social, música não é para nada disso. A música é feita para emocionar, é feita para um monte de coisas. Porque na verdade, o que acontece? Existe uma tendência de quem faz a memória da música brasileira, isso acontece com vários autores importantes, inclusive, de fazer o traçado
em função do que é sucesso, em função do que aparece muito, em função da própria classificação midiática ou da quantidade de vendas e tal. E às vezes os artistas estão se comunicando não necessariamente com isso. Então a produção, e eu acho que isso são vários públicos diferentes para uma memória que você pode ter. Você tem o público geral, você tem o público especializado, você tem o compositor que vai se emocionar ouvindo de repente uma música não tão famosa assim, mas que ele vai criar a partir daquilo ali. Então esse diálogo geracional ele é extremamente relevante, né? Para que se possa, enfim, criar mesmo uma linhagem, né? A ideia de linhagem que é essencial para qualquer cultura. E acho também importante a gente sempre discernir, assim, entre... Uma coisa que eu penso muito, essa frase que as pessoas falam, não se faz mais música como antigamente, né? Que é assim, será que o que você conhece é o que existe? Será que a música que chega a você é toda a música que existe, né? Óbvio que não, né? Então essa diferença do que existe e do que chega nas pessoas, né? Então hoje em dia, então, que tem tantos artistas produzindo tanto, é só uma questão de procurar para você achar alguma coisa que você goste, né? Uhum. Então acho que isso é uma coisa importante da gente diferenciar mesmo, entender que às vezes não é fácil não achar música boa, né? O que quer que seja isso. O que quer que achar seja música que música você boa considere. Pra você, né? Qual é a música boa pra você? Não necessariamente ela tá no top 10 do Spotify. Exatamente. Inclusive, normalmente pra mim não tá. Então, memória me lembra o poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido, o esquecimento, contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Eu já conhecia. Eu também. Conheci o site de bobeira, assim, pesquisando coisas na internet de música e caí no site do YouTube. Aí eu olhei, gostei, que interessante. Botei no endereço para guardar. Eu conheci numa época que eu trabalhei, nós trabalhamos, né, num sistema de educação musical, num programa de educação musical das escolas SESI e programa Repertórios, que tinha esse viés de abrir um leque de repertórios para as crianças, né? E a gente tinha, nosso trabalho tinha muito a ver com o registro de atividades que os professores fariam com as crianças em sala de aula. E o IMUB era um dos sites que a gente usava como referência para ter certeza dos autores, da gravação, para contar as historinhas para as crianças, né? Acho que foi desde ali que eu conheci. Memória. Definiu o IMUB em uma palavra? Alegria. Eu diria, procure saber. Vá conhecer o IMUB. Oxe. Preservar a memória é a gente olhar para frente, lembrando do que a gente passou lá atrás. Preservar a memória é entender os espaços, otimizar a informação e perceber o que é relevante para conseguir então caminhar para frente.